Nas últimas semanas, nós nos concentramos nas histórias bíblicas que nos ajudam a compreender os princípios que estiveram envolvidos nas crises que os filhos de Deus enfrentaram através dos séculos. As histórias bíblicas, elas tiveram um significado próprio, literal para o povo no seu tempo. Porém, nós podemos extrair delas preciosas lições que nos ajudam a entender o que estará envolvido nos eventos finais da história do mundo. Nós nos concentraremos essa semana em 3 experiências. A primeira delas, no juízo de Deus sobre as nações, que encontramos na mensagem de Jonas para a cidade de Nínive. Depois analisaremos o juízo de Deus sobre Babilônia nos dias do rei Belsazar. E, finalmente, o juízo salvador de Ciro em favor do povo de Deus. No primeiro exemplo bíblico que nós analisamos, nós percebemos o juízo de Deus sobre as nações na mensagem apresentada à cidade de Nínive. Deus destruiria Nínive devido à sua maldade. E ele enviou Jonas com uma mensagem impactante. Dentro de 40 dias, Nínive seria destruída. É interessante que o próprio Jonas procurou fugir dessa responsabilidade, porque era uma mensagem altamente impopular. A sua vida poderia correr risco, e assim ele resolveu fugir para Tarsis. Após 3 dias no ventre de um grande peixe, finalmente Jonas resolveu dirigir-se a Nínive. Aquela grande cidade arrependeu-se. Jonas percorreu a cidade durante vários dias, e desde o rei até o mais simples dos cidadãos, todos se arrependeram. A história de Jonas não é uma simples alegoria, porque Jesus referiu-se a ela como sendo uma história real. Jesus disse que assim como foi pronunciado o juízo àquela geração nos dias de Nínive, também no tempo do fim haveria uma mensagem sendo pregada, sendo anunciada sobre a destruição do mundo. O desafio para os mensageiros de Deus permanece hoje: transmitir a mensagem de Deus, mesmo uma mensagem impopular, da queda da Babilônia espiritual desse mundo. É uma mensagem de arrependimento, de adoração e de obediência. No tempo de Jonas, devido ao arrependimento do povo, a destruição da cidade foi adiada por mais de um século. Nínive só foi destruída no ano 612 a.C. pelo pai de Nabucodonosor. Nos eventos finais da história do mundo, a destruição do mundo virá porque o cálice da ira de Deus terá atingido o seu limite. Muitas pessoas sinceras hoje estão ouvindo a mensagem e a estão aceitando, atendendo ao convite de Deus: sai dela, povo meu. E o papel do povo de Deus hoje é transmitir a mensagem do céu. É obra do Espírito Santo converter, tocar os corações. O segundo exemplo que estudamos essa semana é o juízo de Deus que ocorreu sobre Babilônia nos dias do rei Belsazar. Após conquistar Nínive no ano 612 a.C., Babilônia cresceu em poder, alcançou todo o Oriente Médio, impôs as suas leis em todo o mundo antigo, e a partir de 608 a.C., sob a direção de Nabucodonosor, Babilônia tornou-se a nação dominante no mundo daquele tempo. Inclusive conquistou Jerusalém e levou cativo o povo judeu. Logo em seguida,
O profeta Daniel nos relata no seu livro, no capítulo 2, de que o Senhor concedeu um sonho ao rei Nabucodonosor. Um sonho sobre o seu reino, que depois dele viriam outros reinos, até que o Deus do céu pudesse estabelecer, afinal, um reino eterno. Após um período de luta espiritual, de conflito pessoal com Deus, Nabucodonosor converteu-se ao Deus do céu. Porém, no ano 562 a.C., ele morreu. E alguns dos seus filhos assumiram temporariamente o reino. Evil-Merodach, Nereglissar, Nabonide, até que finalmente no ano 550, Belsazar assumiu o trono. Belsazar tinha ouvido da história de Nabucodonosor, tudo o que tinha acontecido. Ele conhecia o Deus de Israel, porque Daniel, o profeta Daniel, era a figura de destaque no reino. Então, Belsazar conhecia toda a história e o verdadeiro Deus. Só que Belsazar resolveu seguir o caminho dos deuses de Babilônia, vivendo em orgia e devassidão. Finalmente, ao final do ano 539 a.C., ele organizou uma grande festa para os principais do seu reino. E em meio a uma festa, a todas as orgias, com o seu coração corrompido, para demonstrar o poder dos deuses babilônicos e de que os seus deuses haviam conquistado Jerusalém e eram mais poderosos que o Deus de Israel. Num desafio ao Deus dos judeus, Belsazar mandou trazer os utensílios do templo de Jerusalém, que estavam guardados no tesouro do palácio de Babilônia. Mandou trazê-los para que fossem usados na bebedeira naquela festa. Só que a mão de Deus interveio naquele momento, através de uma inscrição que apareceu na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, que foi interpretada pelo profeta Daniel ao rei Belsazar. Ele disse: o reino passou de você, fosse pesado na balança e achado em falta. Teu reino passou a outro. E agora, em meio àquela assustadora mensagem, Belsazar percebe o juízo de Deus sobre ele e sobre o seu povo. Mas em meio a toda a festa, ele não se arrepende, ele continua com a festa. Só que, nesse ínterim, em meio a toda aquela festa, Ciro, rei da Pérsia, já havia cercado a Babilônia. Usando a estratégia de desviar as águas do rio Eufrates, que passavam por baixo dos muros de Babilônia, desviando parte das águas para um pântano próximo, reduzindo assim o volume do rio, Ciro conseguiu atravessar as suas tropas por baixo do rio, do muro de Babilônia. Assim, tomou de assalto a cidade. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Terminou o Império Babilônio, o seu domínio. Houve uma grande mortandade. Os persas, a partir daí, consolidaram o seu domínio. E surge agora o grande Império Medo-Persa. Em Apocalipse, capítulo 14, nós lemos que, no final da história desse mundo, a Babilônia espiritual chegará ao seu final. O Apocalipse usa a queda, a destruição do antigo reino de Babilônia como uma prefiguração da destruição que a Babilônia espiritual enfrentará no final da história. Em meio a um clima de festa, de enganos, de orgia espiritual, de apostasia, a Babilônia espiritual de hoje não está se preparando para a sua destruição final, que ocorrerá principalmente durante as 7 últimas pragas
e que culminará com a sua destruição final na segunda vinda de Jesus. Assim como nos dias de Ciro, o rio Eufrates foi secado para permitir a destruição de Babilônia, nos últimos dias, segundo o Apocalipse, Deus secará o poder que os povos, que são simbolizados na Bíblia por águas, rios, o poder que os povos têm concedido à besta, ao papado, à Babilônia espiritual, esse poder será secado, será tirado. Isso produzirá a ruína da Babilônia espiritual. Inclusive, a expressão Armagedon é utilizada como um termo simbólico no livro de Apocalipse para representar a conflagração final no grande conflito que haverá antes da segunda vinda de Jesus. Quando o inimigo, o dragão, a besta, o falso profeta, todos se unirão para destruir o povo de Deus. Porém, nesse grande Armagedon final, o povo de Deus será liberto, será salvo, com a vinda do Senhor em glória, destruindo Babilônia e seus seguidores. O terceiro exemplo bíblico que nós estudamos essa semana é o juízo de Deus em favor do seu povo através de Ciro, rei Medo-Persa. Na profecia bíblica, Ciro é chamado de ungido do Senhor, porque o rei persa foi escolhido por Deus com dois objetivos. Primeiro, executar o juízo de Deus contra a Babilônia, a sua destruição. E em segundo lugar, libertar o povo de Deus do cativeiro babilônico, permitindo o seu retorno a Jerusalém e a reconstrução do santuário de Deus, do templo naquela cidade. Quando nós lemos em Crônica, vemos o decreto de Ciro, permitindo não apenas o retorno dos judeus, mas determinando a reconstrução do templo. Na edição da Bíblia, como livro impresso como temos hoje, o Antigo Testamento termina em Malaquias, mas na ordem dos livros em hebraico, o Antigo Testamento termina em 2 Crônicas, com a história da volta do povo judeu para Jerusalém. Assim, Ciro determinou a reconstrução do santuário. Na visão bíblica, Ciro torna-se uma prefiguração de Cristo. Assim como Ciro determinou a reconstrução do santuário de Deus, Cristo inaugurou o seu ministério no santuário celestial, numa obra de salvação, de intercessão em favor do seu povo. Cristo é o Salvador do seu povo. Cristo destrói a Babilônia espiritual desse mundo, liberta o Israel espiritual de Deus, a sua igreja, e Cristo finalmente estabelece o seu reino. Assim, Ciro é uma prefiguração de Cristo. Enfim, através desse trimestre nós aprendemos que Deus guia a história do mundo, a história das nações, para que o seu divino propósito soberano seja cumprido ao final do grande conflito. Em meio à conturbação, aos conflitos, às guerras, às lutas que nós vemos no mundo em nossos dias, Deus está no controle e na vigilância de todas as coisas. Podemos ter certeza, ter convicção disso. Na verdade, o que você e eu precisamos decidir é de que lado estaremos no grande conflito. Ao lado de Cristo? Que o Senhor nos abençoe e nos bendiga.